das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Salmo 77, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje que pode ser atribuído a Asaf, um dos principais músicos e líderes do culto no templo, e reflete uma profunda meditação sobre a fidelidade de Deus em meio à angústia e dificuldades. O salmo remete ao chamado de recordar as ações poderosas de Deus no passado, especialmente seus atos de libertação e intervenção a favor de Israel. E nesse sentido, na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa da exaltação da Santa Cruz. E podemos nos perguntar, mas por que exaltar a cruz? O Papa Francisco reflete brevemente sobre isso. Algumas pessoas não cristãs podem se perguntar: por que exaltar a cruz? Podemos responder que nós não exaltamos uma cruz qualquer, ou todas as cruzes. Exaltamos a cruz de Jesus Cristo, porque é nela que foi revelado o máximo amor de Deus pela humanidade. Então, quando apresentarem para você um Jesus sem cruz, esse não é o Jesus verdadeiro. A vida intensa de amor e dedicação de Jesus leva à obediência da cruz. Não é isso que Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículos 14 ao 15, está assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A cruz é sinal de libertação, é sinal de esperança. Da paixão na cruz, o caminho para a ressurreição. A ressurreição em vida para que possamos viver de forma nova, transformados na crença e na mentalidade do ressuscitado. Na primeira leitura de hoje, em Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9, trata exatamente do momento de dificuldade na caminhada do povo de Israel. E muitas vezes essas dificuldades são apresentadas no texto. Exatamente apresentando o quê? Por mais que um povo seja escolhido, por mais que uma pessoa seja abençoada por Deus, não quer dizer que essa pessoa não vai ter dificuldade. E no contexto dessa primeira leitura de hoje, o povo de Israel estava na fase final de sua jornada no deserto, aproximando-se da terra prometida. Porém, ao invés de entrar diretamente na terra, eles precisaram contornar Edom, prolongando a viagem e levando o povo ao desespero e à frustração. E esse trecho reflete o cansaço espiritual e físico dos israelitas, que mais uma vez caem na murmuração, uma atitude recorrente durante o êxodo. E vejamos, muitas das vezes nós também temos o nosso cansaço físico e espiritual. Somos pessoas que muitas vezes trazemos dentro de nós muitas preocupações, aspectos sérios aos quais muitas vezes pode até tirar a nossa paz. E nesse sentido, o que devemos fazer? As coisas não se resolvem pela mágica, se resolve pela oração, pela intimidade com Deus, com o compromisso de vida. E o grande exemplo de compromisso de vida e amor é a cruz. E no Evangelho de hoje, em João 3, dos versículos 13 ao 17,
É um dos trechos mais significativos do Evangelho de João, onde Jesus explica a Nicodemos a natureza de sua missão e salvação que ele nos oferece ao mundo. E assim como na primeira leitura, temos o exemplo onde Moisés levanta um bastão com uma serpente, uma imagem de uma serpente, e o povo é curado. O Evangelho de hoje já tem essa relação, pois há uma comparação da crucificação de Jesus à serpente de bronze elevada por Moisés. Assim como a serpente de bronze foi elevada e trouxe cura, Cristo foi levantado na cruz para trazer salvação à humanidade. O pecado que nos fere mortalmente é derrotado quando olhamos para Cristo com fé, assim como os israelitas olhavam para a serpente de bronze. E vejamos, olhar para a cruz de Jesus não é um ato de um pietismo ficar pensando no sofrimento. Olhar para a cruz de Jesus não é somente ficar fixo na paixão, mas é também um convite para olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus sendo uma grande obra de entrega ao Pai, ali é sacrificada na cruz. E que a nossa vida também seja uma grande obra que nós vamos construindo ao longo da nossa caminhada e entregando pouco a pouco ao longo do nosso existir a Deus. O sacrifício, ele se constrói em vida mediante as situações e circunstâncias as quais nós estamos vivenciando. E que possamos realmente tomar coragem ao olharmos para a cruz, entendemos a dimensão de entrega e amor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.